professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar os nossos estudos de matemática da semana. Vamos para a primeira videoaula, aula 1 e 2 dessa semana. É importante que antes de iniciar a aula, vocês estejam com o seu material didático à disposição. Lápis, borracha, caderno, livro didático. E faça o acompanhamento das resoluções das questões aqui apresentadas, pois as mesmas estão no seu livro didático. Então, antes de iniciarmos, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de probabilidade e estatística, tratamento da informação. Muito importante. E é uma unidade temática muito boa de se estudar. Então, vamos iniciar essa aula, vamos descobrir junto novas habilidades em relação a essa unidade temática. Gente, nós vamos para a página 25 falar do conteúdo mencionado, tratamento da informação. A questão 1, ela diz assim: a primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930. No Uruguai, e as seguintes a cada 4 anos, com exceção das edições de 1942 e 1946, canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial. O quadro a seguir indica os anos em que a Copa do Mundo foi disputada, onde ocorreu a disputa e a seleção campeã. Ou seja, o tema aqui abordado fala da seleção, ou seja, das seleções em Copas do Mundo. Ele diz que em 1942, em 1946 não houve Copa do Mundo por questão da Segunda Guerra Mundial, cancelaram, mas aí as demais Copas do Mundo acontecem a cada 4 anos. Nós temos aqui uma tabela onde ela demonstra em uma coluna o ano, em outra o país sede e em outra quem foi a campeã. Por exemplo, em 1930 o Uruguai foi o país sede e o próprio Uruguai foi campeão. Em 1934, Itália foi o país sede. A própria Itália foi campeã. Em 1938, já foi a França o país sede. Mas a Itália continuou sendo campeã. Em 1950, o país sede foi o Brasil. Quem ganhou foi o Uruguai. A campeã foi o Uruguai. Em 1954, o país sede foi a Suíça. Quem ganhou foi a Alemanha. Em 1958, o país sede foi a Suécia. Quem ganhou foi o Brasil. Em 1962, o país sede foi o Chile. Quem ganhou foi o Brasil também. Aí, em 1970, o país sede foi o México. Quem ganhou, o Brasil também. Olha, o Brasil, 3 vezes consecutivas. Em 1974, o país sede foi a Alemanha. A própria Alemanha ganhou. Em 1978, o país sede foi a Argentina. A própria Argentina ganhou. Em 1982, o país sede foi a Espanha. E a Itália foi quem ganhou. Em 1986, o país sede foi o México. Quem ganhou foi a Argentina. Em 1990, o país sede foi a Itália, quem ganhou foi a Alemanha. Em 1994, o país sede foi os Estados Unidos, o Brasil mais uma vez. Aí, em 2002, foi o Japão e Coreia do Sul que sediou a Copa. O Brasil ganhou novamente. Em 2006 foi a Alemanha, a Itália foi quem ganhou. Em 2010 foi a África do Sul, quem ganhou foi a Espanha. Em 2014 foi o Brasil, mas quem ganhou foi a Alemanha. Em 2018 foi a Rússia, mas quem ganhou foi a França. Gente, esse quadro está dividido em 3 colunas. Que informação corresponde a cada coluna? Em uma coluna nós vimos que é o ano em que ocorreu a Copa. Na outra, o país que sediou. E na outra, o país campeão. Ou seja, anos, a cada edição da Copa, países que sediaram a Copa e as respectivas campeãs. São essas as informações apresentadas em cada coluna. Primeiro ele está dizendo aqui agora, fonte é a origem dos dados pesquisados. Qual é a fonte dos dados apresentados no quadro da página anterior? Nós vimos que foi a FIFA, Nós pegamos aquelas informações na FIFA, no site da FIFA. Então é a fonte de pesquisa que nos informou todas as informações que obtivemos. Quantas vezes de 1930 a 2018 o campeão mundial de futebol foi o Brasil? Olha, o Brasil ele foi campeão 5 vezes de 1930 a 2018. E a Argentina? A Argentina 2 vezes. E já o Uruguai foi apenas 2 também. E a Itália? A Itália foi 4. A Alemanha 4 também. A Inglaterra 1.
A França, 2 e a Espanha, 1. Ou seja, o Brasil é pentacampeão, né? De 1930 a 2018, o Brasil foi pentacampeão. No período de 1930 até 2018, quantas vezes a Copa do Mundo de Futebol foi realizada no continente europeu? No continente europeu foram 11 vezes. No continente asiático foram apenas 1 vez. No continente americano, 8. E no continente africano, 1 também. Então, o continente europeu sediou mais vezes que todos, mais edições que todos, né? De acordo com os dados, quantos países conseguiram conquistar o campeonato no ano em que cada um deles foi sede da Copa? Olha, infelizmente o Brasil sediando a Copa nunca foi campeão, né? Então nós estamos dizendo o quê? Que foram 6 vezes que países sediando a Copa foram os próprios campeões. Qual foi o país sede da Copa de 2018? Em 2018, quem sediou a Copa foram a Rússia. Em 2018, a Rússia sediou a Copa do Mundo. Gente, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Nós fizemos leitura e interpretação de tabelas e, de acordo com as informações, nós fomos identificando, né, cada informação pertinente àquele tema e fomos respondendo as questões. Não esqueça de solucionar as questões propostas como atividade para casa. Um forte abraço e até o próximo encontro.